Queridos irmãos e irmãs, no último vídeo catequético, refletíamos sobre o tempo da Quaresma. E eu dizia, duas palavras deveríamos ter em foco: Quaresma e conversão. Hoje lhes quero falar sobre conversão. A missão de Jesus: chamar-nos à conversão e à fé. O anúncio da proximidade do reino, que é o tema central da mensagem de Jesus, porque completou-se o tempo, é um chamado urgente a uma mudança radical de mentalidade e de conduta, conversão. É a atitude prévia para crer. Jesus chama à conversão, ao perdão e à fé. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede na boa nova. Estas palavras ressoaram em nossos ouvidos e em nossos corações ao iniciarmos esse tempo quaresmal, quando na quarta-feira de cinzas inclinávamos as nossas cabeças e sobre elas eram depositadas as cinzas e ressoavam as palavras do Senhor: convertei-vos e acreditai na boa nova. Jesus enviou os apóstolos com este mesmo encargo de anunciar o reino, chamando à conversão e à fé. No envio final, no dia da ascensão, se concretiza o encargo, a missão de ensinar e de batizar. A conversão a Cristo está ligada ao batismo. Está não só por força da praxis da Igreja, mas por vontade de Cristo, que enviou a fazer discípulos em todas as nações e a batizá-las, e a batizar todos os discípulos. O chamado que fez São Pedro no dia de Pentecostes tem as mesmas características. Todo crente, todo aquele que crê, é convidado a abrir-se aos novos planos de Deus, conversão, para batizar-se e configurar-se com Cristo num processo permanente de fé, esperança e caridade, pensando, valorando as coisas e amando como Ele. A conversão, amados irmãos, faz parte integrante do querigma, ou primeiro anúncio, e não se pode impor por nenhum motivo. É uma graça que suscita a atitude prévia ao perdão dos pecados. Significado salvífico da conversão. A palavra e o significado da conversão ou penitência, metanoia, mudança de mentalidade, indicam diversos aspectos. Penitência significa mudança profunda de coração, sob o influxo da palavra de Deus e na perspectiva do reino. A penitência é a conversão que passa do coração às obras e, consequentemente, à vida inteira do cristão. Inclui uma mudança de mentalidade, uma mudança em critérios, motivações, atitudes, e supõe um desapego de tudo que seja contrário ao amor, portanto, desapego do pecado e do egoísmo. A conversão é um dom de Deus, e este mesmo dom torna possível que a pessoa responda livre e generosamente. Por isto, é a adesão plena e sincera a Cristo e ao seu Evangelho mediante a fé. Anuncia-se Cristo chamando à conversão e ao batismo. Quando se anuncia Cristo morto e ressuscitado, então se chama uma adesão de fé, esperança e caridade para conversão e o batismo. Pela conversão e o batismo, a Igreja chama à conversão para que o reino seja acolhido e cresça entre os homens. Essa atitude se traduz em um processo permanente de renovação na vida pessoal, na vida comunitária e institucional, por parte de todos os batizados. A evangelização e, portanto, a nova evangelização comporta também o anúncio e a proposta moral. Jesus mesmo, ao pregar precisamente o reino de Deus e seu amor salvífico, fez um chamado à fé e à conversão. A conversão do evangelizador e dos evangelizados. Para o apóstolo que anuncia a conversão, seu processo de mudança radical e seu testemunho fazem parte do sinal. A ação evangelizadora é um processo de conversão por parte dos próprios evangelizadores.
A renovação da igreja e a conversão interior se traduzem em atitudes de humildade e caridade e em plena confiança na ação eficaz de Cristo ressuscitado e do Espírito Santo para ir deixando de lado tudo que não tenha verdadeiro valor evangélico. A conversão, quando abarca o evangelizador e o evangelizado, recupera seu significado mais profundo. Abrir-se de todo o coração aos novos planos de Deus amor por Cristo e no Espírito para toda a humanidade. Deste chamado à conversão, ninguém fica excluído, ninguém está de fora. A partir da adesão vivencial do apóstolo a Cristo, outros que já possuem as sementes do Verbo descobrirão melhor as pegadas do mesmo Verbo encarnado. Amados irmãos, dever-se-á fazer o mesmo caminho com as pessoas que realizam a conversão para descobrir que a conversão é um processo permanente, próprio de toda a comunidade eclesial. A igreja, que reúne em seu seio os pecadores, é ao mesmo tempo santa e sempre necessitada de purificação. Sem descanso, dedica-se à penitência e à renovação. O evangelizador e toda a comunidade eclesial se encontram diante do mistério da conversão, visto que se trata de um dom de Deus que costuma comunicar sem lógica, com preferência aos mais pobres e de maneira surpreendente, embora queira a colaboração de todos. Quando a pessoa deu o passo para a conversão, se encontra com as limitações eclesiais que o questionam sobre a oportunidade do passo que deu. Cada convertido é certamente um dom oferecido à igreja, mas comporta também para ela uma grave responsabilidade, porque, especialmente se adulto, traz como que uma energia nova, o entusiasmo da fé, o desejo de encontrar na própria igreja o evangelho vivido. Seria para ele uma desilusão se, entrando na comunidade eclesial, encontrasse aí uma vida sem fervor, privada de sinais de renovação. Não podemos pregar a conversão se nós mesmos não nos convertermos todos os dias. Deus a todos abençoe.